Bom dia, bom dia, bom dia. A paz de Jesus, o amor de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Louvo por sua bondade, onde reconheço, e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra minha vida toda, consagra minha casa, Senhor, a minha família, consagra o meu coração. E ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, hoje a gente dá início a esse café com Jesus diante deste mover. Todo o corpo de Cristo é sacerdotal, de forma participativa. Você lembra que a gente fala que diante da palavra, que a igreja de Cristo é o corpo, onde que ele é a cabeça e nós fazemos parte como os membros? Então todo o corpo de Cristo é sacerdotal, de forma participativa. Então, nós vamos estar vendo hoje nesse parágrafo do Catecismo, onde que nos orienta sobre o sacramento da ordem, onde que diante desse sacramento da ordem nós temos também os sacerdotes, né? O sacerdote comum, e esse sacerdote que nós vemos aqui perfeito é o corpo místico de Cristo, e nós fazemos parte, os leigos do sacerdote comum, a partir do momento que nós somos batizados. Nós vamos ver certinho na sequência, conforme o parágrafo, né? Então hoje nós estamos continuando, ministros agem na pessoa de Cristo. Então é o Catecismo, parágrafo 1563. Vamos lá? 1563 vai nos dizer assim: o ofício dos presbíteros. Presbíteros significa anciãos, aqueles que estão ali diante da obediência, do servir, da unidade com Deus, diante de Cristo, diante do mover, né, de Deus. Os presbíteros não possuem os presbíteros, por estar ligado à ordem. Então, os presbíteros estão ligados à ordem, né? Então, os presbíteros ligados à ordem, o que significa a palavra ordem? Diante do sacramento ordem, o latim ardo e dinis, é boa disposição das coisas. Então, diante da ordem, nós temos também o sacramento da ordem, onde vai nos dizer lá em Salmo 109, nós vamos pegar essa sequência agora para nos dar essa explicação sobre sacramento e ordem. O Senhor jurou e não se arrependerá. Então, Salmo 109, versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, para que a gente possa compreender, quem foi Melquisedeque? Foi um rei e sacerdote, ao mesmo tempo que abençoou o próprio Abraão. Vamos ver essa passagem? Que está lá em Gênesis 14, 18. Vamos seguir essa sequência, que o nosso tempo é curtinho, mas nós vamos lá. Gênesis 14, 18. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer o pão e o vinho, e abençoou a Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Então, queridos irmãos, nós estamos vendo aqui, diante de Melquisedeque, que era um rei e sacerdote. E ali ele tinha, no mover, ali diante de Deus, a bênção sobre o pão e o vinho. Então, para que a gente possa compreender, então, todo o corpo de Cristo é sacerdotal, de forma participativa. Então, o corpo de Cristo, nós fazemos parte desse sacerdócio. E quem que é o Cristo? Ele é o sacerdócio, Jesus Cristo é o único sacerdote mediador. E nós vamos ver isso na palavra também. Então, se ele é o único sacerdote mediador, então os bispos são os responsáveis, guardião, os presbíteros são os anciões,
E nós temos os diáconos, que servem diante desse sacerdote da ordem ministerial, onde que os outros são seus ministros, né? Então todos nós participamos como os ministros, os padres, os bispos, né? Diante de todo esse mover da igreja, da hierarquia, nós participamos como os ministros, né? Nós ministramos o sacerdócio de Cristo. E de que forma? O sacerdote comum são todos os batizados. O sacerdote da ordem ministerial, que participam, o sacerdote de Cristo para servir. Aí nós temos aqui os bispos, os padres, e nós temos os diáconos, que eles são os que são assistentes. Eles dão assistência, mas o único que faz ali o momento da consagração da Eucaristia é os bispos e os nossos padres, né? São diante desse presbitério. Então, queridos irmãos, nós vivendo isso, nós vamos ver agora que eles são os sacerdotes. Aparece várias vezes a palavra ordem, onde que são constituídos. Então a palavra ordem que são constituídos sacerdotes. Ordenassem vários corpos nesta ordem, que temos a ordem episcoporum, que é o bispo, a ordem presbiterorum, que é os presbíteros, e a ordem dos diáconos, que nós acabamos de ver, que é o diacordo, que é o diácono. Então, que diante dessa ordem do servir, nós temos essa ordem sacerdotal, né, dos sacramentos, onde que nós vivenciamos ali também todo o mover de Deus dentro da igreja, da hierarquia da igreja católica, que para que tudo aconteça diante, para a gente possa repetir, Jesus Cristo, único sacerdote mediador. Então todo o corpo de Cristo é sacerdotal, de forma participativa. Então os outros são seus ministros. Então nós ministramos em cada um na sua ordem, na sua hierarquia, como acabamos de ver, o bispo, os presbíteros, nossos padres, o diácono. Então, diante desse mover, nós entendemos que essa palavra aqui, o ofício dos presbíteros por ordem, por estar ligado à ordem episcopal, participa da autoridade com que o próprio Cristo constrói, santifica e rege seu corpo. Por isso, o sacerdócio dos presbíteros, supondo os sacramentos da iniciação cristã, é conferido por meio daquele sacramento peculiar, mediante o qual os presbíteros, pela unção do Espírito Santo, são assinalados com um caráter especial e assim configurados com Cristo sacerdote, de forma a poderem agir em nome de Cristo, cabeça e pessoa. Para que a gente possa viver essa graça agora na palavra, vamos pegar a carta aos Hebreus. Vamos lá? Hebreus, eu deixei marcadinho aqui, para a gente finalizar esse mover de hoje. Sabe, irmãos, tem situações do catecismo que eles são mais aprofundados na parte, para nós leigos, complica um pouquinho para as explicações. Mas nós buscamos as fontes assim concretas para que a gente possa degustar a verdade. Então eu fiz assim um resumão aqui para nós. Todo o corpo de Cristo é sacerdotal de forma participativa. Jesus Cristo, o único sacerdote mediador. Os outros são seus ministros. O sacerdote comum, todos os batizados. Os sacerdotes da ordem ministerial participam no sacerdote de Cristo para servir. Os bispos, nossos presbíteros. Aí eu coloquei aqui o significado de bispo, que é para nós o responsável guardião, presbíteros, que diz lá na palavra que é todos os anciãos, todos aqueles que têm a unidade com a experiência, com a palavra, com o discernimento, que caminham dentro da igreja, que foram selecionados para estar ali à frente, então, para o presbitério, para que nós possamos viver a graça ali dos sacramentos, né? Da imposição das mãos, da unção, da purificação, do perdão dos pecados, né? Então nós temos essa graça muito grande, e aonde que nós temos ali o mover também da nossa Eucaristia, que é o corpo e o sangue de Jesus, graça a esse presbitério, onde que nós presenciamos ali a presença real de Jesus na Santa Missa, um momento único para nós, e o diácono que serve como assistente. Então, diante de tudo isso, nós temos aqui a presença do mover de Deus dentro da Igreja de Cristo.
Nós vamos pegar Hebreus capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 6. Hebreus, para a gente finalizar esse momento, irmãos. Lembrando sempre, somos leigos, estudando catecismo. Eu busco muitas informações. Se tiver algo que não condiz com a verdade, estamos abertos aí. A participação no momento, por isso que a gente faz online. Quiser participar, souber de alguma coisa aí, está aberto aos leigos. Vamos lá, irmãos, vamos participar. Participe neste momento. É o momento de você participar, de você dizer, ó, eu entendo isso também. É o momento da gente partilhar esse momento único, tá bom? Então aí os leigos aí, quem quiser participar, depois se quiser falar assim, eu vou aprofundar mais, eu vou ler mais, pega o catecismo, aprofunda hoje o parágrafo 1563, amanhã, hoje vamos fazer um estudo mais amplo ainda, né? Hoje à tarde vamos estudar o parágrafo 1581, que é amanhã, tá? E é a mesma ministros age na pessoa de Cristo. Então, isso é maravilhoso, você ir interagindo, você ir degustando, você ir presenciando. E detalhe, tudo traz dentro da Bíblia, tá bom? Então o catecismo da Igreja Católica é o mover da Igreja de Cristo, é ensinamentos para que nós vivenciamos a palavra de Deus viva no meio de nós, diante da tradição, diante do magistério que nós estamos vendo agora. Então, Hebreus 5, a compaixão do sacerdócio de Cristo, o único sacerdócio. Então nós participamos desse sacerdócio ministrando. Então o ser humano ministra esse sacerdócio. Então vamos lá? Em verdade, todo pontífice é escolhido entre os homens e constituído a favor dos homens, como mediador nas coisas que dizem respeito a Deus. Melquisedeque, como nós vimos agora há pouco. Agora o nosso Senhor Jesus Cristo, o Papa, nós estamos aqui. Das coisas que dizem respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe compadecer-se dos que estão na ignorância e no erro, porque também ele está cercado de fraqueza. Por isso ele deve oferecer sacrifícios, tanto pelos próprios pecados, quanto pelos pecados do povo. Ninguém se apropria desta honra, senão somente aquele que é chamado por Deus como Araão. Assim também Cristo não se atribuiu a si mesmo a glória de ser pontífice. Esta lhe foi dada por aquele que lhe disse, tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Como também diz em outra passagem, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, irmãos, está aqui o nosso Senhor é o sacerdote eternamente. E de que forma que ele age ali, quando os ministros, eles, ali naquele momento, eles participam da parte sacerdotal do nosso Senhor, ministrando. Ali, segundo a ordem, segundo o que for ordenado para cada um. O Papa, o Bispo, os presbíteros, os diáconos. Então, segundo a ordem, segundo o que for ordenado, que está à disposição das coisas divinas, do mover de Deus, daquilo que Deus colocou e não os homens, para que nós tenhamos o discernimento de cada um de nós. E nós, que somos leigos, é um sacerdote comum com Cristo. Nós estamos unidos a Ele. Então nós participamos da vida sacerdotal de Cristo porque nós estamos na igreja de Cristo, onde Ele é a cabeça, e nós participamos através do batizado, o sacerdócio comum, e somos convidados a anunciar na nossa casa, a anunciar onde nós estivermos, e cada um, querido irmão, diante do mover de Deus, diante do sacramento, diante de cada um de nós, o que nós buscamos. Então, que diante da ordem, sacramento da ordem, que é os nossos sacerdotes participativos, com Jesus nos servir, nós temos aí o Papa, os bispos, os padres, né? E que diante desse mover, que Deus ilumine também os diáconos, né? Cada um que vai servir também nossa comunidade. E diante de todo esse mover, Senhor, nós participamos da sua vida sacerdotal aqui na terra, diante da igreja, onde o Senhor é a cabeça e nós somos os membros. Dai-nos a força, Senhor, diante do batismo.
Dai-nos a força, Senhor, diante da luta contra o pecado, nos unirmos a Ti, Senhor, com todo o nosso coração. Diante das nossas fraquezas, diante das nossas limitações, como nós somos limitados, como eu sou limitado, como eu peco, Senhor, como eu erro como pai, tenho as minhas falhas, mas eu procuro ser melhor a cada dia. Vão vir as lutas, vão vir as batalhas, mas, Senhor, nós temos a graça de quando olhamos para todo esse mover da Tua Santa Igreja, para recorrermos à redenção dos pecados. Diante da confissão, um mover tão grande, Senhor, que nos dá a graça de entrarmos ali julgados e condenados e sairmos dali absolvidos. Senhor, derrama no nosso coração a humildade, derrama no coração de cada um o seu servir diante da sua ordem. Derrama, Senhor, também no coração dos nossos ordenados que estão à frente da sua Santa Igreja. Que Teu Espírito Santo ilumine, como diz aqui o Catecismo, e mova no coração deles a graça santificante. Que esse Pai Nosso que nós vamos rezar é por todos aqueles que participam do sacerdote de Jesus. Todos nós, o sacerdote comum, os sacerdotes da ordem, todos nós. Que neste momento, Senhor, que o Senhor venha iluminar o coração de cada um de nós, trazer a paz e o discernimento, e que a cada momento nós leigos, estudando o catecismo, o Senhor vai abrindo as portas da verdade diante da Tua Igreja, e dai-nos a graça de não falarmos heresias, dai-nos a graça, mas de partilharmos a Tua presença, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Queridos irmãos, a nossa igreja, ela é muito rica. Se nós se aprofundarmos em cada momento no catecismo, você vai ver na perfeição da Igreja de Cristo. Tudo que Ele nos deixou de uma forma muito sábia, muito orientada. Então o catecismo para nós é uma riqueza, é um tesouro que fala da vida de Jesus, diante da Igreja, diante da tradição, diante da Palavra de Deus. Tradição, magistério e a Palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Só lembrando, irmãos, hoje o meu Lectio Divino vai atrasar um pouquinho, que eu vou fazê-lo ainda. Hoje eu me aprofundei hoje no Rosário da Madrugada, então eu penso que lá por umas 7h15, por aí. Mas nós estamos aí fazendo o Lectio Divino do Evangelho do Dia, e a cada momento a gente bebe a graça, né? Mas a gente tem que viver, tem que ser verdadeiro. Então, nós não podemos fazer de qualquer jeito as coisas de Deus. Então, vou ter um tempinho aí de 1 hora para o meu Lectio Divino, mas depois eu volto, eu faço a chamada aí ao vivo, e vamos lá, participar junto ao vivo aí, que esta é a graça, é ao vivo, é no momento assim que o Espírito Santo age, e nós somos nós, né? Somos verdadeiros, tem que ser justo e verdadeiro, diante dos olhos de Deus. Nós estamos aí abertos para a graça, que Deus nos abençoe. Um grande abraço.